Boa noite. Hoje a gente vai contar pra vocês mais um caso abordado no programa Linha Direta. O caso do Chico Picadinho é bastante conhecido até hoje, e se você assistiu o episódio sobre ele no Linha Direta, quando era criança, certamente você teve bastante medo. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi! Joia? Oi, gente, continuando essa temporada aí, que é a temporada de Linha Direta. Então, hoje a gente traz pra vocês o caso do Chico Picadinho. Mas, se você gosta dos casos do Linha Direta, vai lá no canal Cibele na Terra do Medo no YouTube, que a gente também tá fazendo casos do Linha Direta lá. Pois é, tem vídeo lá. Toda quinta-feira tá saindo vídeo sobre o Linha Direta também. Chique. E no programa, o episódio do Chico Picadinho, gente, já começou com a famosa simulação. E Linha Direta não é Linha Direta sem simulação, não é mesmo? Sim. Eu percebi que no começo eles dão muita a visão da mídia. Porque geralmente quando a gente tá pesquisando sobre um caso criminal, geralmente a gente tem a visão mais da investigação, coisa e tal. Mas não é o primeiro episódio do Linha Direta que eu vejo que eles dão muito... Não é importância, a mídia é importante. Mas assim, eles dão muito mais ênfase à mídia. Você reparou isso também, Vitor? Sempre, porque eles também são uma mídia, então Exato. Eles puxam a sardinha pra eles ali. Então, fala como que foi divulgado, né, nos jornais, e realmente esse caso foi um caso muito divulgado, então não teria como não falar também. Sim. Agora, referente ao caso em si, porque isso da mídia é mais sobre a abordagem, e eu trouxe mais porque... Nossa, minha voz falhou um pouco. E eu trouxe mais por conta do Linha Direta em si, que eu acho que eles abordam muito dessa forma. Quanto ao caso do Chico Picadinho, gente, tem umas coisas que me incomodaram. O quê? Conta pra gente. Conta. Que incomodou, conta. Que é, por exemplo, colocarem o Chico Picadinho não como vítima da situação, mas um pouco como vítima, porque quando ele acaba tirando a vida da primeira vítima, e a gente vai abordar o caso e tal, a gente vai explicar, mas uma das coisas é que uma das pessoas que tá sendo entrevistada fala que, quando ele bebe, ele fica fora de si. Não existe isso, sabe? É tentar justificar o injustificável, exatamente. Né? E isso de, quando ele bebe, me lembrou muito um caso que é lá da Coreia, é o caso da Na-young, que o cara que fez atrocidades com a menininha, a pena dele foi diminuída porque ele tava bêbado. Mas assim, claro que eu tô comparando com o caso da Coreia, aqui no Brasil. Não conheço nenhum caso que a pessoa foi absolvida ou teve a pena diminuída por conta disso. E lá também por causa das questões da lei de lá, que é diferente também, cultural, né? É completamente diferente. Só me lembrou, assim, porque tem bebida envolvida. E bebida, assim, não faz você fazer nada que você não queira, sabe? Tipo, não é um demônio que entra no seu corpo e faz você virar uma marionete. Não faz a gente acabar cometendo um crime, né? Pois mas gente. Bebida prejudica um pouquinho a gente. Prejudica, assim, porque... você cria coragem pra fazer coisa que você queria fazer. Mas então, assim, você não vira outra pessoa. Um pouco, só que no caso do Chico, a gente pode, sim, ver que não influenciou totalmente, porque ele não cometeu só um crime, né? Exatamente. Ele voltou a cometer novamente e da mesma forma. Sim, aí isso acabou me incomodando um pouquinho essa fala que eles usaram, assim. Falando disso, de tentar justificar ou tentar comparar, eu também notei uma coisinha assim que me incomodou um pouco, que foi o fato de exaltarem muito ele ser um leitor. Uma pessoa culta. Uma pessoa culta, que lê Kafka e autores, assim, considerados intelectuais. Porque ele leu Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, tentando assim... Como que ele pode ser um assassino se ele lê tanto, se ele é tão culto? Isso é uma coisa tão surreal. Se ele é um artista. Esse ponto também me incomodou um pouco na abordagem, porque focou muito nisso, gente. Isso não diz muita coisa, né? São outros fatores que são fatores determinantes, ou que são fatores que, isso pode influenciar, a infância dele, não sei o quê. Mas, gente, uma pessoa ser culta não tira a questão de ela poder ser um assassino, sabe? Muito louco. E outra coisa que me incomodou demais, mas isso me incomodou muito, gente, foi a questão de, quando mostrou a segunda vítima dele, que é a Ângela, tem um cara que eu nem lembro quem é esse homem, que eu tomei ranço, ódio da cara dele. Tudo bom. Que ele mencionou a segunda vítima dele como, ela não é nenhuma Cinderela. Sim. Ai, que ódio, que me deu tremelique,
chique. Gente, a primeira vítima dele era uma bailarina austríaca, uma outra coisa muito, ai, que é charmosa, que não sei o que. A segunda vítima era uma garota de programa. Mas a bailarina também era. Mas ela tinha todo um glamour em volta dela. Não foi, olha só, essa é uma questão também, porque não foi colocado já de cara que ela era só uma garota de programa. Exato, também, igual exato. Essa outra também. A outra, ela foi colocada como uma garota de programa da boca do lixo. Que não era nenhuma Cinderela. Que não era nenhuma Cinderela. E eu acho que é importante também eu mencionar que ela é negra. Eu acho que isso influenciou também, porque eles mostram bem a imagem dela na hora que estão falando que ela não é nenhuma Cinderela. Sim, e isso foi um cara que falou, né? Foi um cara no Linha Direta. Então, também nem sei se é a abordagem do programa em si, mas Sim. Colocou a fala dele ali nesse sentido. Ele até tentou se justificar, que isso também não justificaria cometer esse crime com ela. Porque ele fala... Achei uma frase infeliz. Que ele fala que ela não é uma Cinderela e depois fala que ela furtava coisas, não sei o quê. Mas eu achei que foi uma edição muito complicada, porque na hora que fala que ela não é nenhuma Cinderela, colocam a foto da vítima. Eu achei uma falta de respeito e... Nossa, gente, me deu até coceira na hora. É sobre isso. O Francisco da Costa Rocha nasceu em 27 de abril de 1942 em Espírito Santo. Ele é filho de um grande exportador de café, só que esse cara, na verdade, nunca o assumiu, né, com a sua mãe, que é a Dona Nancy. Pois é, inclusive quando o Francisco tinha 4 anos de idade, a Dona Nancy ficou doente, né, foi internada, e o cara, em vez de ficar com a criança, ele mandou pra um casal que era empregado dele, pra eles cuidarem do Francisco. E esse casal, gente... tratava o Francisco de uma forma muito ruim, sem nenhum afeto, com bastante violência, e isso acabou fazendo com que ele se sentisse bastante abandonado. E realmente, ele ficava muito sozinho durante a infância, tem relatos que ele vivia muito ali no mato, e, gente, ele chegou a matar gatos. Isso eu acho um fato, assim, que sempre quando a gente vai ouvir sobre essa história, sobre esse caso, sempre trazem isso, de que ele matou gato pra saber se eles realmente têm 7 vidas. Sim, e se eu não me engano, isso foi uma fala inclusive dele, né? E além disso também tem relatos de que ele tinha muitos pesadelos. Depois de 2 anos, a Nancy voltou pra buscar o Francisco, só que como ele foi pra casa desse casal muito novinho, ele acabou não reconhecendo a Nancy logo de cara. Então, foi complicado assim essa transição, porque foi uma outra transição que ele passou na vida, né? Foi complicado, mas ele acabou se acostumando, aí ele foi morar com a Nancy. A partir daí, o Francisco começou a presenciar coisas que criança da idade dele não deveria presenciar. É complicado demais isso. A sua mãe, ela se prostituía e ele acabou convivendo nesse ambiente que ela trabalhava, chegando até a ouvir ela apanhar de alguns clientes dela. Em algumas das entrevistas que ele deu depois que ele foi preso, ele falou que ele andava com muitas crianças mais velhas e ele acabava sendo abusado por elas. E ele queria muito ingressar na escola naval, mas a Dona Nancy, ela não queria deixar ele morar longe, né? Por isso, o Francisco, ele se alistou na aeronáutica quando completou 18 anos, mas ele não teve grande sucesso, não. O Francisco, ele começou a trabalhar como corretor de imóveis e isso fazia com que ele pudesse ter um horário mais flexível, o que era perfeito pra ele, já que ele gostava muito de levar uma vida mais boêmia, né? Beber, fumar. Ele adorava um rally rola. E o Francisco, ele tinha, inclusive, relação tanto com mulher quanto com homens também. Nessa época, ele tava morando no centro de São Paulo com um amigo que era médico e se chamava Caio. E ele e o Francisco tinham se conhecido na época que o Francisco tinha servido à aeronáutica. E esse amigo era casado. Ele acabou dividindo ali um apartamento com o Francisco que o Caio usava para trair a sua esposa. Tudo bom? No dia 2 de agosto de 1966, o Chico saiu ali com os amigos pra beber e tal, curtir a noite. E foi aí que ele conheceu a Margaret Suída, que era uma bailarina austríaca, que era conhecida como Margarida, ela gostava de ser chamada de Margarida. Ela tinha 38 anos de idade, e eles começaram ali a flertar e tal, trocar uma ideia. E depois da noite de farra e bebedeira, o Francisco acabou convidando a Margaret Suída pra ir até a casa dele pra dar
aquele rally-rola, aquele amorzinho. Em algum momento em que os dois ficaram juntos, o Francisco ficou com muita raiva, pulou em cima da Margarete e a enforcou com um cinto. Ele então arrastou o corpo dela até a banheira e, para tornar mais fácil que o corpo fosse escondido, ele começou a separar as partes do corpo da Margarete com a ajuda de um gilete. Ele ainda usou uma tesoura e uma faca. Ele separou o corpo da Margarete em várias partes. Ele tirou a pelvis, os seios, músculos, nádegas. E algumas partes ele jogou na privada pra tentar descer com a descarga. Outras partes ele colocou em baldes, outras ele amarrou em plástico. Aí depois disso ele esperou que o Caio chegasse, ele contou tudo pra ele, tudo como tinha acontecido, e o Chico disse que iria se entregar à polícia, mas que antes ele precisava falar com a mãe dele. Esse colega dele concordou, né, primeiro concordou, chegou até a dar dinheiro pro Chico, mas depois ele acabou chamando a polícia. O Chico foi preso no dia 5 de agosto de 1966, no Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado e mais 2 anos e 6 meses por causa da destruição do cadáver. Depois ele acabou tendo a pena reduzida para 14 anos e 4 meses. Aí ele trabalhou, ele estudou, ele até casou dentro da prisão, gente. Ele até casou dentro da prisão. E ele acabou saindo de lá 8 anos depois do crime, né? Em 1974. Ele passou por alguns exames psicológicos que acabaram apontando que ele não tinha nenhum indício de personalidade psicótica. Enquanto ele tava na prisão, ele chegou a casar mesmo, só que ele se divorciou assim que saiu da prisão. E a moça já tava grávida. Depois disso, ele se casou de novo, teve outro filho, só que também se separou. Aí, mais uma vez solteiro, né? Ele voltou até a vida dele, de boêmio, mas ele começou a ficar cada vez mais agressivo. Um pouco mais de 2 anos depois dele ter saído da prisão, em 1976, o Francisco conheceu a Ângela, que veio a ser a segunda vítima fatal dele. Mas antes disso, ele fez uma outra vítima. Só que essa menina, a segunda que ele atacou, ela conseguiu escapar dele. Sim, no processo dele até fala que, colocado em liberdade condicional, em junho de 1974, 3 meses depois, ele tentou esganar uma garota de programa com quem ele estava tendo relações sexuais. Ela desmaiou e, quando voltou a si, percebeu que o Francisco tentava morder uma veia do seu pescoço. Só que ela conseguiu fugir. E quando ela foi receber atendimento médico, ficou constatado que o Francisco tinha perfurado seu útero com algum instrumento. Bem, mas voltando à segunda vítima fatal dele, que é a Ângela, eles se conheceram, o Francisco levou ela pro apartamento de um amigo dele e é lá que ele tira a vida dela. Ele fez tudo de uma forma muito parecida com quando ele atacou a Margaret Swida. Ele estrangulou a Ângela, esquartejou ela e ele tentou se livrar do corpo dela da mesma forma, assim, colocando em sacos plásticos, ele jogou umas partes na privada. E logo depois, gente, ele deitou no sofá e tirou um cochilo. E no Linha Direta, eles comentam que ele fez tudo de forma muito parecida, mas na segunda vez, ele se esforçou bastante pra não cometer os erros que ele cometeu na primeira vez que ele atacou. Sim, ele conseguiu, né, não deixar, assim, vestígio de sangue. Ele conseguiu também esconder melhor o corpo, né, eu acho que ele colocou na varanda ali do apartamento. E aí, na hora que o dono do apartamento chegou, não percebeu de primeira. Exatamente. Então, assim, a gente já vê que foi bem planejado, né, da segunda vez. E outra coisa, é costume de serial killers, né, que tem uma grande adrenalina na hora de cometer o assassinato, depois dormir durante muito tempo. Eu fiquei chocada com isso. Quando eu soube disso, eu também fiquei. Eles têm realmente um grande esforço, uma grande adrenalina ali. Tem um pico, né? Que depois tem que acalmar, esvaziar isso, né? Eu fiquei assustado porque também não tinha o medo, né, de ser pego. Depois disso, ele fugiu, mas em 26 de outubro de 1976, o Chico foi preso novamente. E parece que ele foi pego lendo uma reportagem, né? Sim, ele comprou o jornal, porque saiu, né? E nos jornais, nas manchetes, que ele tava sendo procurado. Ele comprou o jornalzinho, foi ler e foi pego lendo o jornalzinho dele mesmo. Olha só. Ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Porém, depois disso, foi emitido um laudo que dizia que ele tinha transtorno de personalidade psicótica, perversa e amoral. Em 1994, o Chico foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté, onde já cumpriu a sua pena, mas não foi solto por estar despreparado para viver em sociedade. Aí, gente, em 2017, recente até essa
se a gente for parar pra pensar, teve uma discussão, né, sobre o caso do Chico. Por quê? Ele já estava preso há 41 anos. Tudo bom? E aqui no Brasil, a gente tem o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar presa. Na época era 30 anos, então ele já tava extrapolando ali 11 anos. Por conta disso, a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da primeira vara de execuções penais de Taubaté, ela disse que o Chico ele tava preso por tanto tempo que era absolutamente ilegal. E tem essa discussão até hoje, porque aqui no Brasil não tem a questão perpétua, né? Da prisão perpétua, então acaba que a justiça encontra outros meios de fazer isso, né? Sim. É complicado, por quê? Aqui no Brasil, como a gente não tem a perpétua, a intenção é que a pessoa seja ressocializada. Então, ela tem que sair da prisão... Teoricamente, tá, gente? Teoricamente o que falando. Então ela tem que sair da prisão de uma forma em que ela conviva normalmente na sociedade, né? Só que a gente sabe que prisão aqui no Brasil é uma grande escolinha de crime. Então é um ciclo sem fim, sabe? De que você tem que melhorar o sistema prisional para as pessoas se ressocializarem, mas se não melhorar, como é que a pessoa vai voltar? No caso do Chico Picadinho, ele é um caso específico que as pessoas sabem que, assim, ele foi preso, voltou, ele cometeu o mesmo crime, ele não teve... Ele foi frio, sabe? Da mesma maneira. Quando ele saiu na primeira vez, ele saiu por bom comportamento mesmo. Sim. Lá dentro, né, da prisão, ele era, assim, um exemplar de comportamento, tanto com os outros presos, tanto com as pessoas que trabalhavam ali. Então tinha um excelente comportamento. E até falam que isso é raro, né? Tipo, um preso se dá bem tanto com os policiais quanto com os outros presos. Então ele sabia lidar ali com a situação, sabe? Então a gente não sabe também, né? Até que ponto que ele não voltaria pra sociedade e cometeria mais um crime. Uhum. E a justificativa disso, né, de deixar ele preso, foi até de um juiz, o Jorge Passos Rodrigues, que disse que o Francisco, ele tá cumprindo uma pena, né, com a finalidade médica. E segundo ele, a casa de custódia é o melhor lugar para albergar civilmente o Francisco, porque lá ele consegue ter uma rotina diária, ele tem que ter uma disciplina, ele consegue receber a medicação necessária, né? Ou seja, lá eles têm o maior controle do Francisco. Aí hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, ele está com 79 anos de idade, o Francisco. E ele tá ainda cumprindo a pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté. Você lembrava desse caso, Sibeli, no Linha Direta? Eu tenho uma lembrança, assim, mas eu não tenho tanta lembrança dos Linha Direta Justiça. Eu acho que eu lembro mais daqueles que são crimes mais factuais, sabe? Então, eu acho que eu não assisti tanto esses especiais. Mas eu lembro desse caso, eu lembro que teve, assim, eu tenho uma pequena lembrança. Desse eu não tinha assistido ainda, assisti, né, pra fazer esse episódio, gente. O episódio do Linha Direta eu gostei até, assim. Eu gostei. Assim, passei raiva, né? Principalmente com um certo momento que eu já comentei aqui. Sim, tem umas frases, assim, umas falas. É quem eles escolhem também pra ser entrevistado, né? E nesse episódio, também teve um negócio que eu não anotei aqui, mas eu achei interessante, que é o Domingos Meirelles perguntando: a gente quer saber o que vocês acham. Tem que manter a pessoa presa pra sempre ou pode soltar ela, não sei o quê. Eu achei engraçado, assim, porque você pensa hoje em dia os punitivistas votando, né? Tipo... Nossa... Naquela época também deveria existir, né? Mas é porque votava pela internet. Aí eu acho engraçado que ele falava assim: entre na internet e vote. Era uma burocracia entrar na internet. Não era uma coisa simples como hoje em dia, sabe? Mas tem umas coisas assim, eu achei interessante, assim. Tem umas coisas que hoje em dia não faz mais sentido a gente falar, a gente fazer, mas a gente assistir sabendo o que passou naquela época é bacana, assim, é bacana. E dá uma nostalgia do Linha Direta. Dá uma nostalgia. Então conta aí pra gente também se você ficou com essa nostalgia do Linha Direta, se você já tinha assistido esse episódio, qual outro episódio que você quer que a gente traga aqui também pra vocês. A gente já selecionou todos que a gente vai trazer, mas se vocês falarem algum interessante, a gente traz aqui também. A gente pode trazer em vídeo também, lá no Sibeli na Terra do Medo, no YouTube. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, tem como agora, em algumas plataformas aí de áudio, vocês clicarem na estrelinha pra avaliar esse podcast. Então avalia a gente bem, se vocês gostam desse episódio, desse tipo de episódio do nosso podcast. E aproveitem essa temporada que vai ser todinha Linha Direta. Amo, gente. Até o próximo. Um beijo. Beijo, gente.